Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje é 17 de maio, sexta-feira. Como de tradição, eu com meu colega Arilton Teixeira, economista-chefe da Apex Partners, para trazer as atualizações da semana. A gente teve dado na China, né? Pacote de estímulos anunciados pela China. Tivemos dados de inflação nos Estados Unidos e atividades. E também ata do Copom aqui, além de alguns acontecimentos políticos e vários balanços sendo divulgados, né? Vamos começar lá pela China, né, Arilton? Isso, vamos lá. Bom, os dados da China, mais ou menos é o seguinte. O que está voltado para o mercado interno veio ruim. Basicamente, vendas no varejo e investimentos. Na parte, se fosse fazer uma comparação no Brasil, é um subitem da formação bruta de capital fixo chamado estrutura. Seria investimento em rodovia, ferrovia, porto, aeroporto, tá? E residência, e construção civil, residencial, comercial. Esses números vieram muito fracos. Tá, mostrando que a economia interna chinesa está fraca. Qual o número bom? O número bom foi a produção industrial, que veio acima, veio forte e acima do esperado. Mas essa daí está ligado a incentivos que o governo chinês está dando para esse setor, tentando puxar a economia. Obviamente voltado para o mercado externo, ou seja, exportação. Hoje a China já não vê mais, não consegue mais fazer o que ela fez há 20 anos atrás. Expansão de produção e exportação para o mundo ocidental, porque tem reação do mundo ocidental inteiro. Não só por causa da questão geopolítica, mas por questões econômicas internas. Eles estão fazendo o quê? Proteção. Lembrando que há 20 anos atrás, no primeiro choque chinês, né, eles entraram ocupando uma parte da cadeia produtiva de menor valor agregado. Então, houve muito menos reação dos países desenvolvidos a essa onda de exportação. Hoje, a China começa a competir em setores que incomodam os países desenvolvidos e, obviamente, essa produção subsidiada, né? O produto chinês acaba chegando muito mais competitivo em termos de preço e há conversas, né, e ações nessa direção de pôr tarifas na exportação chinesa em vários produtos chineses, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, né? Quando a gente fala para siderurgia. E aço, em particular. Exatamente. E nos Estados Unidos a gente teve dados de inflação. Bom, lá nós tivemos dados de inflação ao produtor e para o consumidor. O produtor é um pouco alto, como está acontecendo há alguns meses já, mas ninguém deu muita atenção a esse soluço aí do PPI lá nos Estados Unidos. O grande foco que gerou preço foi a inflação para o consumidor. O que aconteceu? Ela veio em linha com o esperado, nada fora, né? E com cada marginal, como era esperado. Isso aí gerou todo esse bem-estar que nós estamos vendo aí. Obviamente isso aí veio casado com índices de atividade que também mostram a economia americana perdendo ritmo. Tá? Então o que está acontecendo? Bom, a economia está perdendo ritmo, inflação caiu muito pouco e aí o mercado gostou. Qual a preocupação disso? O mercado está nesse oba-oba, a gente já conhece isso desde dezembro. Qualquer semana com bons índices, eles começam a puxar os preços das ações. Esse é um caso que pode ser similar aos anteriores. Por quê? Porque quando você olha os subíndices, os setores que estão pressionando a inflação continuam, que é o setor de serviço, em particular o setor de habitação. E aí, todo o mercado aí reagiu com os índices aí. Né? Lembrando que a toada desse primeiro trimestre, né, foi de inflação americana surpreendendo para cima, que consequentemente frustra expectativas de corte de juros, o que é ruim para ativos de risco. Né? Agora a gente está vendo os primeiros dados que talvez mostrem uma reversão dessa tendência. É isso. É muito precoce para afirmar que é de fato uma reversão da tendência, mas o mercado gosta de se adiantar e reagiu muito bem a isso. O S&P 500, principal índice de ações americano, subiu 1,5% na semana, fechando na máxima histórica perto dos 5.300 pontos. Tá? Os juros americanos de curto prazo caíram um pouco, uma leve queda. Os de longo prazo tiveram uma queda mais moderada, fechando aí próximo dos 4,40%, bem abaixo do topo há cerca de um mês atrás, que foi 4,60%. O dólar se enfraqueceu frente a todas as moedas do mundo, inclusive o real. Falando em real, vamos passar aqui para o Brasil, que no Brasil a gente teve bastante coisa também. Vamos lá. Ata do Copom e alguns acontecimentos políticos. Bom, da semana passada que nós tinha a decisão do Copom e o comunicado do Copom, que é um comunicado, uma carta de uma página e meia, que ele faz imediatamente após a reunião, mostrava claramente uma divisão dos membros do Copom. Pior não é a divisão, é a divisão em linhas com os governos. Todo mundo que foi indicado pelo governo anterior votou pela redução de 0,25. Todo mundo que foi indicado por esse governo votou 0,5. Isso aí, obviamente, sinalizava o quê?
aparentemente não é uma decisão técnica, é uma decisão de política seguindo as orientações atuais do governo, que reclama todo tempo a redução dos juros. Essa semana o que aconteceu? Tentou-se fazer, comunicar, né, os membros lá várias vezes deram declarações dizendo que não é isso, todo mundo tá fechado em torno de voltar a inflação para a meta, que é 3%, mas há muitas dúvidas. A ata, inclusive, quando se lê a ata, é claro que tem aí, eles justificam um cenário muito pior, e na hora de votar, o grupo que votou para o ponto 25 diz o seguinte: não, eu não posso quebrar com a promessa que eu fiz que eu ia reduzir meio. Primeiro que não foi feita promessa. O que foi feito foi o seguinte: se o cenário não piorar, nós vamos fazer essa corda. O cenário piorou e muito, como nós temos discutido aqui nas últimas semanas. Então parece que continua a dúvida. É uma votação política ou técnica? Se for uma votação política, saindo o Roberto Campos Neto, como acabou o mandato dele em final desse ano, o grupo que tem 5 hoje vai ter 4 e o grupo que tem 4 vai valer 5. Esse grupo é o grupo que está pressionando por redução de juros e a questão que fica é uma decisão técnica ou não é? A incerteza continua. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é mais fácil, né? Foi a troca de direção da presidente da Petrobras, que gerou muitas dúvidas sobre o seguinte: essa nova presidência, ela está mais suscetível a alinhar a Petrobras com os interesses do governo ou interesses da companhia, como era a presidência anterior? Obviamente, nós já vimos esse caso antes, nós vimos aí no governo Dilma aí um alinhamento muito forte da Petrobras com o governo e nós já vimos o desastre que isso aconteceu. Esses dois fatos fizeram com que o nosso mercado não se comportasse tão bem como lá fora, e aí eu passo para você aí para fazer os comentários aí. Pois é, aqui a semana foi positiva, tá, pessoal? O destaque negativo fica concentrado em Petrobras, né? Lembrando que o CEO que foi despedido essa semana, ele era indicado do próprio governo Lula. Ele não foi uma herança do governo anterior. Ele vem fazendo um trabalho muito elogiado por diversos membros da sociedade, tanto no campo esquerdo quanto no campo da direita. As críticas estavam concentradas no campo da esquerda, e a demissão dele, foi o que você falou, joga uma sombra gigante sobre como será a atuação da Petrobras daqui em diante. Operacionalmente, a Petrobras hoje é uma empresa excelente. Gera muito caixa, dúvida o que será feito com esse caixa. Essa dúvida toda causou uma queda acentuada da ação da Petrobras. A Petrobras fecha a semana aqui caindo de cerca de 12%. Lembrando que a Petrobras é uma das principais ações do índice Bovespa. E o índice Bovespa, mesmo com a principal ação do seu índice caindo 12%, fecha a semana em uma alta de 0,5%. Indica que o restante do mercado, na verdade, teve uma performance bastante positiva. Os juros futuros, após uma semana de estresse muito grande na semana passada devido à ata do Copom, o comunicado do Copom, deram um alívio nessa semana. Na ponta longa eles caíram um pouco. Muito porque o comunicado, apesar de permanecer aquela divisão, alivia um pouquinho a respeito do tom a respeito do comunicado na semana passada. O dólar caiu junto em frente ao real, junto com o restante do mundo, né? Fechando a semana cotada a 5,11. E o Bovespa aqui, que subiu 0,5%, tivemos vários destaques dentro dele, tá? A gente está passando por temporada de balanço e a gente teve alguns balanços surpreendentes, né? 2 são frigoríficos. A JBS e a Marfrig divulgaram resultados muito fortes. JBS fechando a semana com uma alta de 18% em uma única semana. Marfrig fechando a semana com uma alta de 15% em uma única semana. A Embraer, que está tendo uma alta já continuada nas últimas 3 semanas também, subindo mais de 2 dígitos. A Hapvida, né, que é a maior operadora de saúde do país, o setor inteiro passando por 2, 3 anos já de muita dificuldade, mostra um balanço que provavelmente indica uma virada nessa tendência. A Hapvida um resultado muito forte, superando várias expectativas, subindo 12% na semana. E a Vale também, que é, junto com a Petrobras, a principal ação da companhia, subindo 3% essa semana. Então, essas performances estelares aqui conseguiram carregar o Bovespa para o campo positivo, subindo 0,5%, apesar de uma Petrobras caindo 12%. Os bancos também todos tiveram que são o outro setor muito importante para o Bovespa, tiveram também uma performance positiva, apesar de que não na casa dos 2 dígitos, para a gente fechar a semana aqui com o adendo da Petrobras muito forte, mas com uma performance positiva. Semana que vem é mais esvaziado, né, Nilton? É isso. Bom, semana que vem vai ser uma semana para a gente descansar um pouco. Os dados aí que vão sair são só os PMIs, todos eles na quinta-feira, das principais economias aí, obviamente, Estados Unidos, nós temos que prestar atenção. Mais uma vez, a leitura é simples.
Se mostrar uma economia perdendo ritmo e permitindo aí, então, que a inflação comece a cair, convergir para a meta, isso significa que a probabilidade de ter cortes da taxa de juros nos Estados Unidos vai aumentar. Caso contrário, é juros onde está e aí podemos ter algumas correções. É basicamente isso. E aí, até semana que vem. Um abraço a todos. Bom, independente da semana vazia, sexta-feira estaremos aqui novamente. Um bom final de semana a todos, um bom descanso e um forte abraço.